E aí, pessoal, tudo bom? Espero que hoje a internet não me trole de novo. E eu queria começar agradecendo pelo follow que eu recebi ontem, mesmo estando offline. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, se eu conseguir. Não sei como faz, não quer ir. Bom, vou agradecer pelo follow da Mel, que a Mel veio aqui ontem enquanto eu estava offline e me seguiu. E eu agradeço muito, porque o que a gente precisa no momento para se tornar afiliado é de follow. Depois eu penso como que eu vou fazer para ter uma média de 3 pessoas visualizando a live. Bora começar o livro, estamos no capítulo 10 do Harry Potter, né? Como diz o título. Bora lá. O Dia das Bruxas. Draco não conseguiu acreditar em seus olhos quando viu que Harry e Rony continuavam em Hogwarts no dia seguinte, parecendo cansados, mas absolutamente felizes. De fato, na manhã seguinte, Harry e Rony começaram a achar que o encontro com o cachorro de 3 cabeças fora uma excelente aventura e estavam prontos para outra. Entre mentes, Harry contou a Rony sobre o pacotinho que parecia ter sido levado de Gringotts para Hogwarts, e passaram muito tempo pensando no que poderia precisar de tanta proteção. Ou é uma coisa realmente valiosa, ou realmente perigosa, falou Rony. Ou as duas, acrescentou Harry. Mas como só o que sabiam com certeza sobre o misterioso objeto era que media uns 5 centímetros de comprimento, não tinham muita possibilidade de adivinhar o seu conteúdo sem outras pistas. Fala, Batatinha, e aí? Se travar, você me avisa, beleza? Que aí eu vejo o que é que tá fazendo travar aqui esse negócio. Mas como só o que sabiam com certeza sobre o misterioso objeto era que media uns 5 centímetros. E aí, Gabel, tudo bom? Mais tarde eu entro lá no server pra gente jogar um pouquinho de Mine. Como eu não posso jogar em live, a gente joga offline, né? Fazer o quê? Mas não tinha muita possibilidade de adivinhar o seu conteúdo sem outras pistas. Valeu, ajuda muito. Nem Neville nem Hermione mostraram o menor interesse pelo que estava sob os pés do cachorro e do alçapão. Neville só estava interessado em quando iria chegar perto do cachorro outra vez. Hermione agora se recusava a falar com Harry e Rony, mas era uma menina tão mandona e metida a saber de tudo que eles encararam sua atitude como um prêmio. Agora só o que realmente queriam era descobrir um jeito de se vingar do Draco, e para sua grande satisfação a oportunidade chegou pelo correio, mais ou menos uma semana depois. Quando as corujas invadiram o salão, como de costume, a atenção de todos foi atraída por um longo pacote carregado por 6 corujas. Harry sentiu tanta curiosidade quanto os outros para ver o que havia no pacote, e se surpreendeu quando as corujas desceram planando e largaram bem diante dele, derrubando seu bacon no chão. Mal tinham se afastado quando outra coruja deixou cair uma carta em cima do pacote. Harry abriu a carta primeiro, o que foi uma sorte, porque ela dizia: "Não abra o pacote à mesa, ele contém a sua nova Nimbus 2000. Mas não quero que todo mundo saiba que você ganhou uma vassoura ou todos vão querer uma. Olivia Wood vai esperá-lo hoje à noite, às 7 horas, no campo de quadribol, para sua primeira sessão de treinamento, professora Minerva McGonagall." Harry teve dificuldade em esconder a alegria quando passou o bilhete para Rony ler. "Uma Nimbus 2000, Rony gemeu de inveja. Eu nunca nem pus a mão em uma." Os dois saíram depressa do salão, querendo desembrulhar a vassoura sozinhos antes da primeira aula, mas no meio do saguão de entrada encontraram o caminho barrado por Crabbe e Goyle. Draco tirou o pacote de Harry e apalpou-o. "É uma vassoura", falou atirando de volta a Harry, com uma expressão de inveja e despeito no rosto. "Você vai se ferrar desta vez, Potter. Alunos do primeiro ano não podem ter vassouras." Rony não conseguiu resistir. "Não é uma vassoura velha qualquer, é uma Nimbus 2000. Que foi que você disse que tem em casa, Draco? Uma Comet 260? Rony riu para Harry. "A Comet enche os olhos, mas não tem a mesma classe da Nimbus." "Que é que você entende disso, Weasley? Você não poderia comprar nem a metade do cabo. Vai ver, você e seus irmãos têm que economizar para comprar palha por palha." Antes que Rony pudesse responder, o professor Flitwick apareceu ao lado de Draco. Não estão brigando, meninos, espero", falou com voz esganiçada. "Potter recebeu uma vassoura, professor", disse Draco depressa. "Eu sei", respondeu o professor Flitwick, abrindo um grande sorriso para Harry. "A professora Minerva me falou das circunstâncias especiais, Potter." "E qual é o modelo?" "Uma Nimbus 2000, professor", informou Harry, lutando para não rir da expressão horrorizada no rosto de Draco.
E, para falar a verdade, foi graças ao Draco aqui que ganhei a vassoura, acrescentou. Harry e Rony subiram as escadas, sufocando o riso diante da raiva e confusão visíveis de Draco. É verdade, disse Harry, caindo na gargalhada, quando chegaram ao alto da escadaria de mármore. Se ele não tivesse roubado o Limbrol do Neville, eu não estaria no time. Então suponho que você acha que ganhou um prêmio por desobedecer ao regulamento? Ouviu-se uma voz zangada logo atrás deles. Hermione subia com passos decididos a escadaria, olhando com desaprovação para o pacote nas mãos de Harry. Pensei que você não estava falando com a gente, comentou Harry. Continue a não falar, falou Rony. Está fazendo tanto bem a gente. Hermione se afastou com o nariz empinado. Harry teve muita dificuldade em se concentrar nas aulas naquele dia. Seus pensamentos não paravam de vagar até o dormitório onde guardara a vassoura debaixo da cama, ou de se desviarem para o campo de quadribol, onde iria aprender a jogar. Jantou depressa à noite, sem ao menos reparar no que estava comendo, e em seguida correu até o quarto com Rony para finalmente desembrulhar a Nimbus. Uau! Suspirou Rony, quando a vassoura apareceu na cama de Harry. Até Harry, que não entendia nada de vassouras e suas diferenças, achou que a Nimbus tinha uma aparência fantástica, aerodinâmica e reluzente com um cabo de mogno. A vassoura tinha uma longa cauda de palhas limpas e retas e a marca Nimbus 2000, escrita a ouro próximo ao punho. Quando eram quase 7 horas, Harry saiu do castelo e se dirigiu ao campo de quadribol, no Lusco-Fusco. Nunca estivera no estádio antes. Havia centenas de lugares em uma arquibancada em volta do campo, de modo que os espectadores viam o que acontecia do alto. Em cada ponta do campo havia 3 balizas douradas com aros no topo. Lembraram a Harry os canudinhos de plástico que as crianças trouxas usavam para soprar bolinhas de sabão, só que tinham mais de 15 metros de altura. Ansioso demais para esperar o livro sem voar, Harry montou a vassoura e deu um impulso. Que sensação! Ele mergulhou pelas balizas, subiu e desceu pelo campus. A Nimbus 2000 ia aonde ele queria, ao menor toque. Ei, Potter, desça! Olivia Wood chegara. Carregava uma grande caixa de madeira debaixo do braço. Harry pousou ao lado dele. Muito bem, comentou Olívio, os olhos brilhando. Estou vendo o que foi que a Minerva quis dizer. Você realmente tem um talento natural. Hoje à noite só vou lhe ensinar as regras do jogo. Depois você vem aos treinos do time 3 vezes por semana. Ele abriu a caixa. Dentro havia 4 bolas de tamanhos diferentes. Certo, disse Olívio. O quadribol é muito fácil de entender, mesmo que não seja fácil de jogar. Boa tarde! Hoje deu bom, né? Sem internet caindo, pelo amor de Deus. Não quero que essa live caia mais. Cansei de ficar reiniciando a live. Ai, que negócio chato. Tem 7 jogadores de cada lado. 3 deles são artilheiros. 3 artilheiros? Harry repetiu enquanto Olívio apanhava uma bola muito vermelha do tamanho aproximado de uma bola de futebol. Essa bola se chama goals, explicou Olívio. Os artilheiros atiram a goals um para o outro e tentam metê-la em um dos aros para marcar um gol. Bem isso, ainda bem, a internet não caia, pelo amor de Deus. 10 pontos todas as vezes que a goals passa por um dos arcos. Está me acompanhando? Os artilheiros atiram a goles pelos ares para marcar pontos, repetiu Harry. Então é como um basquete com 6 cestas e vassouras, não é? O que é basquete? Perguntou Olívio curioso. Deixa pra lá, disse Harry na mesma hora. Agora tem outro jogador, um para cada lado, que é chamado goleiro. Eu sou o goleiro de Grifinória. Tenho que voar em volta dos aros para impedir que o outro time marque pontos. 3 artilheiros, um goleiro, disse Harry, que estava decidido a decorar tudo. E jogam uma goals. Ok, entendi. E essas para que servem? Apontou para as 3 bolas restantes na caixa. Vou lhe mostrar agora. Segure aqui. Ele entregou um pequeno bastão a Harry, meio parecido com um bastão de beisebol. Vou lhe mostrar o que os balaços fazem. Essas 2 aqui são balaços. E mostrou a Harry 2 bolas iguais, pretas e ligeiramente menores do que a goals vermelha. Harry reparou que elas pareciam estar fazendo força para se livrar das correias que as prendiam na caixa. Fique longe, Olívio preveniu Harry. Ele se curvou e soltou um dos balaços. Na mesma hora, a bola preta saiu voando e em seguida desceu direto contra o rosto de Harry. Harry golpeou-a com o bastão para impedi-la de quebrar o seu nariz, e mandou-a zigue-zagueando para longe. Ela passou veloz pelas cabeças deles e em seguida atirou-se contra Olívio, que mergulhou sobre ela e conseguiu imobilizá-la no chão. Está vendo? Olívio ofegou, forçando o balaço indócil de volta à caixa e passando a correia para prendê-lo. Os balaços voam pelo ar tentando derrubar os jogadores das vassouras. É por isso que tem 2 batedores em cada time.
Os gêmeos Weasley são os nossos. A função deles é proteger o time dos balaços e tentar rebatê-los para o outro time. Então, acha que guardou tudo? 3 artilheiros tentam marcar pontos com a Golds. O goleiro guarda as balizas. Os batedores afastam os balaços do seu time. Harry repetiu como um gravador. Muito bem. Os balaços já mataram alguém? Perguntou Harry, esperando parecer displicente. Nunca em Hogwarts. Já tivemos uns queixos quebrados, mas nada mais sério. Agora o último membro da equipe é o apanhador, você. E você não tem que se preocupar com a Goles nem com os balaços, a não ser que rachem a minha cabeça. Não se preocupe, os Weasley são uma parada para os balaços. Quero dizer, eles parecem os balaços humanos. Olívio meteu a mão no caixote e tirou a quarta e última bola. Comparada com a Goles e os balaços, era pequenininha, mais ou menos do tamanho de uma noz. Era de ouro polido e tinha asinhas de prata que se agitavam. Esta é o pomo de ouro, e é a bola mais importante de todas. É muito difícil de se apanhar, porque é veloz e pouco visível. A função dos apanhadores é agarrá-la. Eles têm que se meter entre os artilheiros, batedores, balaços e agulhas para agarrá-lo antes do apanhador do time contrário. Porque o apanhador que agarra o pomo ganha para o seu time mais 150 pontos, o que praticamente lhe dá a vitória. É por isso que os apanhadores levam tantas faltas. Um jogo de quadribol só termina quando o pomo é apanhado, o que pode demorar uma eternidade. Acho que o recorde é 3 meses, e precisaram arranjar substitutos para os jogadores poderem dormir um pouco, explicou Olívio. É isso aí. Alguma pergunta? Calma, não caiu ainda. Ainda. Não vamos rogar praga, não vai cair, entendeu? Harry sacudiu a cabeça, compreendeu muito bem o que tinha de fazer. Fazer é que ia ser o problema. Não vamos praticar com o pomo, disse Olívio, guardando-o cuidadosamente de volta na caixa. Está escuro demais e poderíamos perdê-lo. Vamos experimentar com outras bolas. E tirou do bolso um saco de bolas comuns de golfe. E alguns minutos depois, ele e Harry estavam no ar. Olívia atirando as bolas com toda a força para todos os lados e Harry apanhando-as. Harry não perdeu nenhuma, e Olívio ficou encantado. Passou-se meia hora, a noite chegou, e eles não puderam continuar. Aquela taça de quadribol terá o nosso nome este ano, disse Olívio feliz quando voltavam cansados ao castelo. Eu não me espantaria se você saísse melhor que Carlinhos, e ele poderia ter jogado na seleção da Inglaterra se não tivesse ido embora caçar dragões. Talvez fosse porque agora andava muito ocupado com o treino de quadribol, 3 noites por semana, além dos deveres de casa, mas Harry nem acreditou quando se deu conta de que já estava em Hogwarts havia 2 meses. O castelo parecia mais sua casa do que a casa da Rua dos Alfeneiros. As aulas também estavam se tornando cada dia mais interessantes, agora que dominaram os conhecimentos básicos. Na manhã do Dia das Bruxas, eles acordaram com um delicioso cheiro de abóbora assada, que se espalhava pelos corredores. E o que era ainda melhor, o professor Flitwick anunciou na aula de feitiços que, em sua opinião, os alunos estavam prontos para começar a fazer objetos voarem. Uma coisa que andavam morrendo de vontade de experimentar, desde que viram o professor fazer o sapo de Neville sair voando pela sala. O professor Flitwick dividiu a turma em pares para praticar. O parceiro de Harry foi Simas Finnegan. Um alívio, porque Neville tinha tentado atrair sua atenção, mas Rony teria que trabalhar com Hermione Granger. Era difícil dizer se era Rony ou Hermione que estava mais aborrecido com isso. Ela não falava com nenhum dos dois desde o dia em que a vassoura de Harry chegara. Agora não se esqueçam daquele movimento com o pulso que praticamos, falou o esganiçado professor Flitwick, como sempre empoleirado no alto da pilha de livros. Gira e sacode, lembrem-se. Gira e sacode. E digam as palavras mágicas corretamente. É muito importante. Também, lembrem-se do bruxo barrufo, que disse S em vez de F e quando viu estava no chão com um búfalo em cima do peito. Era muito difícil. Harry e Simas giraram e sacudiram o pulso, mas a pena que deviam mandar para o alto continuava parada em cima da mesa. Simas ficou tão impaciente que a empurrou com a varinha e tocou fogo nela. Harry teve que apagar o fogo com o chapéu. Rony, na mesa ao lado, não estava tendo muita sorte. Wingardium Leviosa, ordenou sacudindo os braços compridos como pás de moinho. Você está dizendo o feitiço errado, Harry ouviu Hermione corrigir aborrecida. É Wingardium Leviosa. O gar é bem pronunciado e longo. Diz você então que é tão sabichona, retrucou Rony. Hermione enrolou as mangas das vestes, bateu a varinha e disse Wingardium Leviosa. Apenas se ergueu da mesa e pairou a mais de 1 metro acima da cabeça deles.
Ah, muito bem! Exclamou o professor Flitwick, batendo palmas. Pessoal, olha aqui, a Hermione Granger conseguiu. Rony estava de muito mau humor na altura em que a aula terminou. Não admira que ninguém suporte ela, disse a Harry quando procuravam chegar ao corredor. Francamente, ela é um pesadelo. Alguém deu um esbarrão em Harry ao passar. Era Hermione. Harry viu seu rosto de relance e ficou assustado ao ver que ela estava chorando. Acho que ela ouviu o que você disse. E daí? Mas pareceu meio sem graça. Ela já deve ter reparado que não tem amigos. Hermione não apareceu na aula seguinte e ninguém a viu a tarde inteira. Ao descerem ao salão principal para a festa das bruxas, Harry e Rony ouviram Parvati contar à amiga Lilá que Hermione estava chorando no banheiro das meninas e queria que a deixassem em paz. Rony ficou ainda mais sem graça ao ouvir isso, mas no momento seguinte entraram no salão principal, onde as decorações do Dia das Bruxas tiraram Hermione de suas cabeças. 1000 morcegos vivos esvoaçavam nas paredes e no teto, e outros 1000 mergulhavam sobre as mesas em nuvens negras e baixas, fazendo dançarem as velas dentro das abóboras. A comida apareceu, de repente, nos pratos de ouro, como acontecera no banquete de abertura das aulas. Harry estava se servindo de uma batata assada na casca quando o professor Quirrell entrou correndo no salão, o turbante torto na cabeça e o terror espantado no rosto. Todos olharam quando ele se aproximou da cadeira de Dumbledore, escorou-se na mesa e ofegou. Trasgo! Nas masmorras! Achei que devia lhe dizer. Em seguida desabou no chão desmaiado. Houve um alvoroço. Foi preciso explodirem várias bombinhas da ponta da varinha do professor Dumbledore para as pessoas fazerem silêncio. Monitores, disse ele com voz grave e retumbante, levem os alunos de suas casas de volta aos dormitórios, imediatamente. Era com Percy mesmo. Me acompanhem, fiquem juntos. Alunos do primeiro ano não precisam ter medo do trasgo, se seguirem as minhas ordens. Agora fiquem bem atrás de mim. Abram caminho para os alunos do primeiro ano passarem. Com licença, sou o monitor. Como é que um trasgo pode entrar? Perguntou Harry enquanto subiam a escadaria. Não me perguntem. Não me pergunte. Dizem que eles são bem burros, respondeu Rony. Vai ver o pirraça deixou ele entrar para pregar uma peça no Dia das Bruxas. Eles passaram por diferentes grupos de pessoas que se apressavam em diferentes direções, enquanto lutavam para passar por um bolinho de alunos de Lufa-Lufa. Harry de repente agarrou o braço de Rony. Acabei de me lembrar da Hermione. O que tem ela? Ela não sabe que tem um trasgo aqui. Rony mordeu o lábio. Ah, está bem, falou ríspido, mas é melhor Percy não ver a gente. Abaixando-se, eles se misturaram aos alunos de Lufa-Lufa que iam na direção contrária. Escapuliram por um lado deserto do corredor e correram para os banheiros das meninas. Tinham acabado de virar um canto quando ouviram passos apressados atrás deles. Percy, sibilou Rony, puxando Harry para trás de um enorme grifo de pedra. Espiando para os lados, no entanto, viram não Percy, mas Snape. Ele atravessou o corredor e desapareceu de vista. Que é que ele está fazendo? Cochichou Harry. Por que não está lá embaixo com os outros professores? Não me pergunte. O mais silenciosamente possível, eles se esgueiraram pelo próximo corredor nas pegadas de Snape. Ele está indo para o terceiro andar, disse Harry, mas Rony levantou a mão. Você está sentindo um cheiro? Harry fungou e um fedor horrível invadiu suas narinas, uma mistura de meias velhas e banheiro público, que parece que nunca é limpo. E em seguida ouviram um grunhido baixo e passadas de pés gigantescos. Rony apontou no fim do corredor à esquerda. Alguma coisa enorme estava vindo em sentido contrário. Eles se encolheram no escuro e procuraram ver o que era quando a coisa passou por um trecho iluminado pelo luar. Era uma visão medonha, quase 4 metros de altura. A pele cinzenta e baça, o corpanzil cheio de calombos como um pedregulho, e uma cabecinha no alto que mais parecia um coco. Tinha pernas curtas, grossas como um tronco de árvore e pés chatos e calosos. Segurava um enorme bastão de madeira, que arrastava pelo chão, porque seus braços eram compridíssimos. O trasgo parou próximo a uma porta e espiou para dentro. Abanou as longas orelhas, tentando fazer a cabeça minúscula pensar. Depois entrou devagar na sala. A chave está na porta, murmurou Harry. Podíamos trancá-lo lá dentro. Boa ideia, concordou Rony nervoso. Eles se esgueiraram até a porta aberta, as bocas secas, rezando para o trasgo não resolver sair naquele instante. Com um grande salto, Harry conseguiu agarrar a chave, bater a porta e trancá-la seguramente. Pronto! Afogueados com a vitória, começaram a correr de volta pelo corredor, mas ao chegarem num canto ouviram uma coisa que fez seus corações pararem. Um grito alto e enregelante. E vinha da sala que tinham acabado de trancar.
Ah, não! Exclamou Rony, pálido como um barão sangrento. Vem do banheiro das meninas. Hermione! Disseram os dois juntos. Era a última coisa que queriam fazer. Mas que escolha tinham? Dando meia volta, correram até a porta e giraram a chave, atrapalhados de tanto pânico. Harry escancarou a porta e entraram correndo. Hermione estava encolhida contra a parede oposta, parecendo prestes a desmaiar. O trasgo avançava para ela, derrubando as pias que estavam na parede em seu caminho. Tá ficando complicado. Distrai ele, Harry pediu desesperado a Rony, e agarrando uma torneira, atirou-a com toda a força contra a parede. O trasgo parou a 1 metro de Hermione, virou-se com lentidão, piscando sem entender. Procurou ver que barulho era aquele. Seus olhinhos malvados viram Harry. Ele hesitou, em seguida partiu para cima de Harry, erguendo o bastão. Oi, cabeça de ervilha! Berrou Rony do outro lado do banheiro, e atirou contra ele um cano de metal. O trasgo nem pareceu sentir o cano bater no seu ombro, mas ouviu o berro e parou outra vez, virando o focinho feio para Rony, e dando a Harry tempo para correr em volta dele. Vamos, corra, corra! Harry gritou para Hermione, tentando puxá-la na direção da porta, mas ela não conseguia se mexer, continuava achatada contra a parede, a boca aberta de terror. Os gritos e os ecos pareciam estar deixando o trasgo enlouquecido. Ele rugiu de novo e avançou para Rony, que estava mais perto e não tinha jeito de escapar. Harry então fez uma coisa que era ao mesmo tempo muito corajosa e muito idiota. Tomou um impulso e deu um salto, conseguindo abraçar o pescoço do trasgo pelas costas. O trasgo não sentiu Harry pendurar-se ali, mas até um trasgo percebe quando se espeta um pedaço comprido de pau dentro da narina, e a varinha de Harry ainda estava na mão quando ele saltou, e entrou direto na narina do trasgo. Urrando de dor, o trasgo se virou e brandiu o bastão, enquanto Harry continuava agarrado nele, tentando escapar da morte. A qualquer instante, o trasgo ia arrancá-lo do pescoço ou dar-lhe uma tremenda porretada. Hermione afundara no chão de tanto medo. Rony puxou a própria varinha, sem saber o que ia fazer. Ouviu-se gritando o primeiro feitiço que lhe veio à cabeça. Wingardium Leviosa! Na mesma hora, o bastão voou da mão do trasgo, ergueu-se no ar, foi subindo, subindo, virou-se lentamente e caiu, com um barulho feio, na cabeça do seu dono. O trasgo cambaleou e em seguida caiu de cara no chão, com um baque que fez o banheiro todo sacudir. Harry se levantou, tremia sem fôlego. Rony continuava parado com a varinha no ar, espantado com o que fizera. Foi Hermione quem falou primeiro. Ele está morto? Acho que não, respondeu Harry. Acho que só perdeu os sentidos. Ele se abaixou e puxou a varinha da narina do trasgo. Estava suja de uma coisa que parecia uma cola grumosa. Eca, meleca de trasgo! E limpou a varinha nas calças do trasgo. De repente, o barulho de portas batendo e passos pesados fizeram os três erguerem as cabeças. Não haviam percebido a confusão que tinham aprontado, mas com certeza alguém lá embaixo ouvira a pancadaria e os urros do trasgo. Um instante depois, a professora Minerva adentrou o banheiro, seguida de perto por Filch e Quirrell, que fechava a fila. Quirrell deu uma espiada no trasgo, soltou um gemidinho e sentou-se depressa em um vaso sanitário, apertando o peito. Ai. Filch debruçou-se sobre o trasgo. A professora Minerva ficou olhando para Rony e Harry. Harry nunca a vira tão zangada. Seus lábios estavam brancos. A esperança de ganhar 50 pontos para a Grifinória desapareceu logo da cabeça de Harry. O que é que vocês estavam pensando? Perguntou a professora Minerva com uma fúria reprimida na voz. Harry olhou para Rony, que continuava parado com a varinha no ar. Vocês tiveram sorte de não serem mortos. Por que é que não estão no dormitório? Filch lançou a Harry um olhar rápido e penetrante. Harry olhou para o chão. Desejou que Rony baixasse a varinha. Então ouviu-se uma vozinha que veio das sombras. Por favor, professora Minerva, eles vieram me procurar. Senhorita Granger, Hermione conseguira finalmente se levantar. Saí procurando o trasgo, porque achei que podia enfrentá-lo sozinha. Sabe, já li tudo sobre trasgos. Rony deixou a varinha cair. Hermione Granger contando uma mentira deslavada a um professor? Se eles não tivessem me encontrado, eu estaria morta agora. Harry enfiou a varinha no nariz do trasgo e Rony derrubou ele com o próprio bastão. Não tiveram tempo de chamar ninguém. O trasgo ia acabar comigo quando eles chegaram. Harry e Rony tentaram fingir que a história não era novidade para eles. Bem, nesse caso, disse a professora Minerva encarando os três. Senhorita Granger, que bobagem. Como pôde pensar em enfrentar um trasgo montanhês sozinha? Abraço pro Batatinha, gente. Manda um abraço aí pra ele no chat. Ele tá carente, ele quer um abraço. Não tem como eu abraçar, porque, tipo, né? Não dá pra me abraçar, a câmera vai ficar meio esquisito. Mas um abraço pro Batatinha. Hermione baixou a cabeça. Harry perdera a fala. Hermione era a última pessoa do mundo que desobedeceria ao regulamento.
e ali estava fingindo que desobedecera para tirá-los de uma enrascada. Era o mesmo que Snape começara a distribuir balinhas. Hermione Granger, Grifinória vai perder 5 pontos por isso, disse a professora Minerva. Estou muito desapontada. Se não estiver machucada, é melhor ir embora para a Torre de Grifinória. Os alunos estão acabando de festejar o Dia das Bruxas em suas casas. Hermione se retirou. A professora Minerva virou-se para Harry e Rony. Bem, eu continuo achando que vocês tiveram sorte, mas não há muitos alunos do primeiro ano que pudessem enfrentar um trasgo montanhês adulto. Cada um de vocês ganha 5 pontos para a Grifinória. Professor Dumbledore será informado. Podem ir. Eles saíram depressa do banheiro e não falaram nada até subirem 2 andares. Foi um alívio se afastarem do fedor do trasgo, para não falar do resto. Devíamos ter ganhado mais de 10 pontos, resmungou Rony. 5, você quer dizer, depois de descontar os pontos que Hermione perdeu. Foi legal ela ter nos tirado do aperto, admitiu Rony. Mas não se esqueça, salvamos a vida dela. Talvez ela não precisasse ser salva se não tivéssemos trancado a coisa com ela, lembrou Harry. Tinham chegado ao retrato da mulher gorda. Focinho de porco, disseram e entraram. A sala comunal estava cheia e barulhenta. Todo mundo estava comendo o jantar que fora mandado para lá. Hermione, porém, estava parada sozinha ao lado da porta, esperando por eles. Houve um silêncio constrangido. Depois, sem se olharem, todos disseram obrigado e correram para apanhar os pratos. Mas, daquele momento em diante, Hermione Granger se tornou amiga dos dois. Há coisas que não se pode fazer juntos sem acabar gostando um do outro, e derrubar um trasgo montanhês de quase 4 metros de altura é uma dessas coisas. E acabou o capítulo 10. Agora é o capítulo 11. Quadribol. Quando entrou novembro, o tempo esfriou muito. As serras em torno da escola viraram de cinza-gelo e o lago parecia metal congelado. Toda manhã o chão se cobria de geada. Hagrid era visto... Vai parar aí, motoqueiro, por favor, de fazer barulho? Obrigado. Hagrid era visto da janela dos andares superiores do castelo, degelando vassouras no campo de quadribol. Enrolado num casacão de pele de toupeira, com luvas de coelho e enormes botas de castor. Começara a temporada de quadribol. No sábado, Harry estaria jogando sua primeira partida depois de semanas de treinamento. Grifinória contra Sonserina. Se Grifinória ganhasse, subiria para o segundo lugar no campeonato das casas. Quase ninguém vira Harry jogar, porque o livro decidira que, sendo uma arma secreta, a participação de Harry deveria ser mantida em segredo. Mas de alguma forma a notícia de que jogaria como apanhador vazara, e Harry não sabia o que era pior. Se as pessoas dizerem que ele seria brilhante, ou dizerem que iriam ficar correndo embaixo dele com um colchão. Era realmente uma sorte que Harry agora tivesse Hermione como amiga. Não sabia como poderia ter dado conta dos deveres de casa sem ela, diante dos treinos de quadribol convocados por Olivia à última hora. Ela também lhe emprestara o livro Quadribol através dos séculos, que acabara rendendo uma leitura muito interessante. Harry aprendera que havia 700 maneiras de cometer faltas em quadribol, e que todas haviam ocorrido durante a Copa Mundial de 1473, que os apanhadores eram em geral os jogadores menores e mais velozes, e que a maioria dos acidentes graves no quadribol parecia acontecer com eles, que embora as pessoas raramente morressem jogando quadribol, havia juízes que tinham desaparecido e reaparecido meses depois no deserto do Saara. Hermione tornara-se menos tensa com relação às infrações ao regulamento desde que Harry e Rony a tinham salvado do trasgo montanhês e se tornara uma pessoa mais simpática. Na véspera da primeira partida de quadribol de Harry, os três foram até a quadra congelada durante o intervalo das aulas, e ela fizera aparecer para eles um fogo azulado muito vivo que podia ser levado para toda parte em um frasco de geleia. Achavam-se parados de costas para o fogo, se esquentando, quando Snape atravessou o pátio. Harry reparou logo que Snape estava mancando. Harry, Ron e Hermione se aproximaram mais para esconder o fogo com o corpo. Tinham certeza de que era proibido. Infelizmente, alguma coisa em suas caras culpadas atraiu a atenção de Snape. Ele veio mancando até onde eles estavam. Não vira ao fogo, mas parecia estar procurando uma razão para ralhar com eles. Que é que você tem aí, Potter? Era o quadribol através dos séculos, Harry mostrou-o. Os livros da biblioteca não podem ser levados para fora da escola, falou Snape. Me dê aqui, menos 5 pontos para a Grifinória. Ele acabou de inventar essa regra, murmurou Harry com raiva enquanto Snape se afastava. Que será que houve com a perna dele? Não sei, mas espero que esteja realmente doendo, falou Rony com azedume. A sala comunal da Grifinória estava muito barulhenta aquela noite.
Harry, Rony e Hermione. Caralho, mano, que inferno. Esses motoqueiros de merda que não sabem dirigir a moto sem fazer tanto barulho. A sala comunal da Grifinória estava muito barulhenta aquela noite. Harry, Rony e Hermione sentaram-se junto a uma janela. Hermione verificava os deveres de Harry e Rony para a aula de feitiços. Ela nunca os deixava copiar. Como é que vocês vão aprender? Mas ao lhe pedirem para ler os trabalhos, eles recebiam as respostas certas do mesmo jeito. Harry sentia-se inquieto. Queria de volta o quadribol através dos séculos, para se distrair do nervosismo que a partida do dia seguinte estava lhe provocando. Por que deveria ter medo de Snape? Levantou-se e disse a Rony e Hermione que ia pedir a Snape para lhe devolver o livro. Antes você do que eu, responderam eles juntos, mas Harry tinha a impressão que Snape não iria recusar se houvesse outros professores ouvindo. Ele foi à sala dos professores e bateu à porta. Não obteve resposta. Bateu outra vez. Nada. Talvez Snape tivesse deixado o livro na sala? Valia a pena tentar. Entreabriu a porta e espiou para dentro, e deparou com uma cena horrível. Snape e Filch estavam lá dentro, sozinhos. Snape segurava as vestes acima do joelho. Uma das pernas sangrava, lacerada. Filch entregava ataduras a Snape. Droga, dizia Snape. Como é que se pode ficar de olho em 3 cabeças ao mesmo tempo? Harry tentou fechar a porta sem fazer barulho, mas... Potter! O rosto de Snape contorceu-se de fúria ao mesmo tempo que ele largava as vestes para esconder a perna. Harry engoliu em seco. Eu vim saber se o senhor poderia devolver o meu livro. Saia! Saia! Harry saiu, antes que Snape pudesse descontar algum ponto de Grifinória, e voltou correndo para baixo. Conseguiu? Perguntou Rony quando Harry se reuniu a eles. Que aconteceu? No murmúrio, Harry lhes contou o que vira. Sabe o que isso significa? Terminou sem fôlego. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças, no dia das bruxas. Era para lá que ele estava indo quando o vimos. Ele quer a coisa que o cachorro está guardando. E aposto a minha vassoura como ele deixou aquele traso entrar, para distrair a atenção de todos. Os olhos de Hermione estavam arregalados. Não, ele não faria isso. Sei que ele não é muito simpático, mas não tentaria roubar uma coisa que Dumbledore estivesse guardando a 7 chaves. Sinceramente, Hermione, você pensa que todos os professores são santos ou coisa parecida, disse-lhe Rony com rispidez. Concordo com Harry. Acho que Snape faria qualquer coisa. Mas o que é que ele está procurando? O que é que o cachorro está guardando? Harry foi se deitar com a cabeça zunindo com aquela pergunta. Neville roncava alto e Harry não conseguia dormir. Tentou esvaziar a cabeça. Precisava dormir. Tinha de dormir. Ia jogar sua primeira partida de quadribol dentro de algumas horas. Mas a expressão no rosto de Snape quando Harry vira sua perna era difícil de esquecer. O dia seguinte amanheceu muito claro e frio. O salão principal estava impregnado com o cheiro delicioso de salsichas e com a conversa animada de todos que aguardavam ansiosos uma boa partida de quadribol. Você tem que comer alguma coisa. Não quero nada. Só um pedacinho de torrada, tentou persuadi-lo Hermione. Não estou com fome. Harry se sentia péssimo. Dentro de uma hora estaria entrando na quadra. Harry, você precisa de energia, disse Simas Finnegan. Os apanhadores são sempre os que acabam aleijados pelo outro time. Obrigado, Simas, respondeu Harry, observando Simas amontoar ketchup sobre as salsichas. Aí, pelas 11 horas, a escola inteira parecia estar nas arquibancadas, que cercavam o campo de quadribol. Muitos estudantes tinham levado binóculos. Travou pra você? Mas aqui pra mim tá tranquilo, tá tudo verdinho. Tem um quadro lento. Ó. Eu não sei nem como se vê qual que é o quadro lento. Cadê? Os lugares ficavam no alto, mas às vezes ainda assim era difícil ver o que acontecia. Rony e Hermione se reuniram a Neville, Simas e Dino, o fã do time de segunda visão na fileira do alto. Como uma surpresa para Harry, eles tinham pintado uma grande bandeira em um dos lençóis que Perebas roera. Dizia Potter para presidente e Dino, que era bom de desenho, tinha pintado o grande leão de Grifinória embaixo. Depois Hermione apelara para um feiticinho para fazer a tinta brilhar multicolorida. Entre mentes, no vestiário,
Harry e o restante do time estavam vestindo as roupas vermelhas de quadribol. Sonserina iria jogar de verde. Olívio pigarreou pedindo silêncio. Muito bem, rapazes. E moças, acrescentou a artilheira Angelina Johnson. E moças, concordou Olívio. Está na hora. O jogaço, disse Fred. O jogaço que estávamos esperando, explicou George. Já conhecemos o discurso de Olívio de cor, comentou Fred para Harry. Fizemos parte do time no ano passado. Calem a boca, vocês dois, mandou Olívio. Este é o melhor time que Grifinória já teve nos últimos anos. Vamos vencer, sei que vamos. E encarou os jogadores como se dissesse, ou vão ver. Certo, está na hora. Boa sorte a todos. Harry acompanhou Fred e George na saída do vestiário e, esperando que seus joelhos não cedessem, entrou na quadra debaixo de vivas. Madame Rush era a juíza e estava parada no meio da quadra, esperando os dois times, de vassoura na mão. Quero ver um jogo limpo, meninos, disse quando estavam todos reunidos à sua volta. Harry reparou que ela parecia estar falando particularmente para o capitão da Sonserina, Marcus Flint, um aluno do 5º ano. Harry achou que Flint tinha sangue de trasgo. Pelo canto do olho viu a bandeira que piscava, Potter para presidente, tremulando sobre as cabeças dos espectadores. Seu coração perdeu um compasso. Ele se sentiu mais corajoso. Montem as vassouras, por favor. Harry subiu na sua Nimbus 2000. Madame Rush puxou um silvo forte no seu apito de prata. 15 vassouras se ergueram no ar, fora dada a partida. E a Goles foi de pronto rebatida por Angelina Johnson, de Grifinória. Que ótima artilheira é essa menina, e bonita também. Jordan! Desculpe, professora. O amigo dos gêmeos Weasley, Lino Jordan, estava irradiando a partida, vigiado de perto pela professora Minerva. E ela está realmente jogando com força total. Um passe lindo para Alice Spinnet. Um bom achado de Olivia Wood. No ano passado ficou no time de reserva. De volta a Johnson e... Não, Sonserina tomou a Goles. O capitão de Sonserina rouba a Goles e sai correndo. Correndo não, né? Voando, mas beleza. Marcus está voando como uma águia lá no alto. Ele vai... Não, foi impedido por uma excelente intervenção do goleiro de Grifinória, Olívio. E Grifinória fica com a Goles. No lance, a artilheira Kate Bell de Grifinória dá um belo mergulho em volta de Marcus e sobe pelo campo. E... Ai! Essa deve ter doído. Ela levou um balaço na nuca. Perdeu a Goles para Sonserina. Agora Adriano pulsa e corre na direção do gol, mas é bloqueado por um segundo balaço, arremessado por Fred ou George Weasley. É difícil dizer qual dos dois. Em todo caso, uma boa jogada do batedor de Grifinória. E Johnson tem outra vez a posse da Goles. O caminho está livre à sua frente. E lá vai ela. Realmente voando. Desvia-se de um balaço veloz. As balizas estão à sua frente. Vamos! Agora, Angelina. O goleiro Bleachy mergulha. Não chega em tempo. Ponto para a Grifinória. A torcida de Grifinória enche de berros o ar frio, e a torcida de Sonserina de lamentos. Cheguem para lá, vamos! Rúbio! Rony e Hermione se apertaram para abrir espaço para Hagrid se sentar com eles. Estive assistindo da minha casa, disse Hagrid, indicando um grande binóculo pendurado ao pescoço. Mas não é a mesma coisa que assistir no meio da multidão. Nem sinal do pomo ainda, não é? Não, respondeu Rony. Harry ainda não teve muito o que fazer. Pelo menos não se machucou, já é alguma coisa, disse Hagrid, levantando o binóculo e espiando o pontinho que era Harry lá no céu, muito acima deles. Harry sobrevoava o jogo procurando um sinal do pomo. Isso fazia parte da estratégia montada por ele e Olívio. Fique fora do caminho até avistar o pomo, dissera Olívio. Não queremos que você seja atacado sem necessidade. Oh, não fala isso não, que eu tô com fome. Eu não almocei ainda. Quando Angelina marcou, Harry tinha feito uns loops para extravasar a emoção. Agora voltava a procurar o pomo. Uma vez avistou um lampejo dourado, mas era apenas um reflexo do relógio de um dos gêmeos, e outra vez um balaço resolveu disparar em sua direção, e mais parecia uma bala de canhão. Mas Harry se esquivou e Fred veio atrás dela. Tudo bem aí, Harry? Ele tivera tempo de gritar ao rebater o balaço com fúria na direção de Marcus Flint. Sonserina de posse da Goles. Lino Jordan continua narrando. O artilheiro pulsa e se desvia de 2 balaços, 2 dos Weasley, da artilheira Bell e voa para... Esperem aí, será o pomo? Correu um murmúrio pelas torcidas quando viram Adriano pulsa e deixar cair a Goles, ocupado demais em espinhar por cima do ombro. O lampejo dourado que passara por sua orelha esquerda. Harry viu-a, tomado de grande agitação, mergulhou em direção ao rastro dourado. O apanhador de Sonserina, Terêncio Higgs, vira o pomo também. Cabeça a cabeça, eles se precipitaram em direção ao pomo.
Todos os artilheiros pareciam ter esquecido o que deveriam fazer. Pararam no ar para observar. Harry foi mais rápido que Terêncio. Estava vendo a bolinha redonda, as asas batendo disparando para o alto. Imprimiu mais velocidade. Oh! Um rugido de raiva saiu da torcida de Grifinória embaixo. Marcus Flint tinha bloqueado Harry de propósito e a vassoura de Harry perdeu o rumo. Harry segurou-se para não cair. Falta! Gritou a torcida de Grifinória. Madame Rouge dirigiu-se aborrecida a Marcus e em seguida deu a Grifinória um lance livre diante das balizas. Mas na confusão, é claro, o pomo de ouro desaparecera de vista outra vez. Ai. Nas arquibancadas, Dino Thomas berrava. Fora com ele, juíza! Cartão vermelho! Isso não é futebol, Dino, lembrou Rony. Você não pode expulsar jogador de campo no quadribol. E o que é um cartão vermelho? Mas Hagrid ficou do lado de Dino. Deviam mudar as regras. Marcos podia ter derrubado Harry no ar. Lino Jordan estava achando difícil se manter neutro. Então, depois dessa desonestidade óbvia e repugnante, Jordan, ralhou a professora Minerva. Quero dizer, depois dessa falta clara e revoltante... Jordan, estou lhe avisando. Muito bem, muito bem. Marcos quase matou o apanhador da Grifinória, o que pode acontecer com qualquer um, tenho certeza. Portanto, uma penalidade a favor de Grifinória. Spinach bate, para fora, sem problema, e continuamos o jogo. Grifinória ainda com a posse da bola. Foi quando Harry se desviou de mais um balaço que passou com perigoso efeito ao lado de sua cabeça que a coisa aconteceu. Sua vassoura deu uma perigosa e repentina guinada. Por uma fração de segundo, ele achou que ia cair. Segurou a vassoura com firmeza com as duas mãos e os joelhos. Nunca sentira nada parecido antes. Aconteceu outra vez. Era como se a vassoura estivesse tentando derrubá-lo. Mas o Manimbus 2000 não decidia de repente derrubar seu cavalheiro. Harry tentou voltar em direção às balizas de Grifinória. Tencionava avisar Olívio para pedir tempo, e então percebeu que a vassoura se descontrolara. Não conseguia virá-la, não conseguia dirigi-la. Ela zigue-zagueava pelo ar, e de vez em quando fazia movimentos bruscos que quase o impediram... Não, calma. Que quase desequilibravam. Lino ainda comentava. Sonserina ainda com a posse. Marcos com a Goles. Passa por Spinach, por Bell, atingido no rosto com força por um balaço. Espero que tenha quebrado o nariz. É brincadeira, professora. Sonserina marca. Ah, não. A torcida da Sonserina vibrava. Ninguém parecia ter notado que a vassoura de Harry estava se comportando de maneira estranha. Carregava-o lentamente cada vez mais alto, afastando-se do jogo, dando guinadas e corcoveando pelo caminho. Não sei o que Harry acha que está fazendo, resmungou Hagrid, e espiou pelo binóculo. Se eu não entendesse da coisa, eu diria que perdeu o controle da vassoura, mas não pode ser. De repente, as pessoas em todas as arquibancadas estavam apontando para Harry no alto. Sua vassoura começara a jogar para um lado e para o outro, e ele mal conseguia se segurar. Então a multidão gritou. A vassoura dera uma guinada violenta e Harry desmontara. Estava agora pendurado, aguentando-se apenas com uma das mãos. Será que aconteceu alguma coisa à vassoura quando Marcos bloqueou? Cochichou Simas. Não pode ser, respondeu Hagrid a voz trêmula. Nada pode interferir com uma vassoura, a não ser uma magia negra muito poderosa. Nenhum garoto poderia fazer isso com uma Nimbus 2000. Então, minha água ficou na geladeira. Eu esqueci de pegar, pra variar. Daqui a pouco, já deve estar quase no fim do capítulo, aí eu bebo água e vou almoçar, que eu estou com fome. Ao ouvir isso, Hermione agarrou o binóculo de Hagrid, mas em vez de olhar para Harry no alto, começou a espiar agitadíssima para a multidão. — Que é que você está fazendo? Gemeu Rony, o rosto branco. — Eu sabia! Exclamou Hermione. — Snape, olhe! Rony agarrou o binóculo e Snape estava no centro das arquibancadas do lado oposto. Tinha os olhos fixos em Harry e movia os lábios sem parar. Ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava azarando a vassoura, disse Hermione. Que vamos fazer? Deixem comigo. Antes que Rony pudesse dizer mais alguma coisa, Hermione desapareceu. Rony tornou a apontar o binóculo para Harry. A vassoura vibrava com tanta força que era quase impossível Harry se aguentar por muito mais tempo. A multidão se levantara, acompanhava com os olhos aterrorizados. James Weasley voaram para tentar transferir Harry a salvo para uma de suas vassouras, mas não adiantou. Toda vez que se aproximavam dele, a vassoura subia mais alto. Mantiveram-se em um nível mais baixo, fazendo círculos sobre Harry, obviamente na esperança de apará-lo se caísse. Marcus Flint apoderou-se da Goles e marcou 5 vezes sem ninguém reparar. Anda logo, Hermione, murmurou Rony desesperado. Hermione abrira caminho até a arquibancada onde estava Snape, e agora corria pela fileira atrás dele. Nem parou para pedir desculpa quando derrubou o professor Quirrell.
de cabeça na fileira da frente. Ao chegar perto de Snape, ela se agachou, puxou a varinha e disse algumas palavras bem escolhidas. Chamas vivas e azuladas saíram de sua varinha para a barra das vestes de Snape. Levou talvez uns 30 segundos para Snape perceber que estava em chamas. Um grito súbito confirmou que Hermione conseguira o seu intento. Recolhendo o fogo num frasquinho que trazia no bolso, ela retrocedeu depressa pela mesma fileira. Snape nunca saberia o que acontecera. Foi o suficiente. No alto, Harry conseguiu de repente voltar a montar a vassoura. Neville, pode olhar, disse Rony. Neville passara os últimos 5 minutos soluçando no casaco de Hagrid. Harry estava voando rápido de volta ao chão quando a multidão o viu levar a mão à boca como se fosse vomitar. Ele pousou no campo de gatas, tossiu e uma coisa dourada caiu em sua mão. Apanhei o pomo, gritou, mostrando-o no alto, e o jogo terminou, na mais completa confusão. Ele não agarrou o pomo, ele quase o engoliu, continuava a esbravejar Flint 20 minutos depois. Mas não fez diferença, Harry não infringira nenhuma regra. E Lino Jordan continuava a gritar alegremente o resultado. Grifinória ganha por 170 pontos a 60. Harry, porém, não ouvia nada disso. Hagrid lhe preparava no casebre uma xícara de chá forte, em companhia de Rony e Hermione. Foi Snape, explicou Rony. Hermione e eu vimos. Ele estava azarando a sua vassoura, murmurando, não despregava os olhos de você. Bobagens, disse Hagrid, que não ouvira uma única palavra do que se passara ao seu lado nas arquibancadas. Por que Snape faria uma coisa dessas? Harry, Ron e Hermione se entreolharam, imaginando o que lhe contar. Harry decidiu contar a verdade. Descobriu uma coisa, falou a Hagrid. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças no dia das bruxas. Levou uma mordida. Achamos que estava tentando roubar o que o cachorro estava guardando. Hagrid deixou cair o bule de chá. Como é que vocês sabem da existência do fofo? Fofo? É meu. Comprei-o de um grego que conheci num bar no ano passado. Emprestei-o a Dumbledore para guardar o... O quê? Perguntou Harry ansioso. Não me pergunte mais nada, retrucou Hagrid com impaciência. É segredo. Mas Snape está tentando roubá-lo. Bobagens, repetiu Hagrid. Snape é professor de Hogwarts, não faria uma coisa dessas. Então por que ele tentou matar Harry? Perguntou Hermione. Os acontecimentos daquela tarde, sem dúvida, tinham mudado a opinião dela sobre Snape. Eu conheço uma azaração quando vejo uma, Rubio. Já li tudo sobre o assunto. Ah, obrigada, Batatinha. A pessoa precisa manter contato visual e Snape nem ao menos piscava. Eu vi. Estou dizendo que vocês estão enganados, falou Hagrid com veemência. Não sei por que a vassoura de Harry estava agindo daquela forma, mas Snape não iria tentar matar um aluno. Agora escutem bem os 3. Vocês estão se metendo em coisas que não são da sua conta. Isso é perigoso. Esqueçam aquele cachorro e esqueçam o que ele está guardando. Isso é coisa do professor Dumbledore com o Nicolau Flamel. Ah! Exclamou Harry. Então tem alguém chamado Nicolau Flamel metido na jogada, é? Hagrid parecia furioso consigo mesmo. E assim acabou o capítulo 11. E eu vou parar por aqui porque, gente, minha barriga de verdade tá roncando. Eu tô com muita fome. Nem deu 1 hora de live. Eu acho que eu li muito rápido esses capítulos hoje, mas eu tô com muita fome. Mas antes de eu ir, eu quero mostrar uma coisa que eu comprei hoje, que eu achei muito fofo. Porque eu não aguento mais ser acordada pela claridade do meu quarto. Eu comprei isso. Olha que bonitinho. Deixa eu... Pera, pra cá. Tem um ratinho muito fofo e é azul. Pra mim colocar assim, pra dormir. Com o negocinho na cara, pra não vir claridade da minha cara quando amanhece o dia. Muito bonitinho. Muito feliz. E foi muito baratinho, foi R$4, muito baratinho. Eu achei que eu ia achar isso por um preço muito mais caro, mas foi muito baratinho. Quero agradecer a presença de todos que vieram assistir minha live hoje. Mandar um beijo para todos vocês, do fundo do meu coração. E avisar que amanhã, muito provavelmente, não vai ter live. Se eu tiver pique para fazer, vai ser depois que eu voltar da casa do meu pai. Então não vai ser no mesmo horário de sempre. Vai ser, tipo, bem mais tarde. Porque eu costumo chegar na casa do meu pai umas 5 horas. E se eu for fazer, vai ser só um capítulo, porque eu não tenho muito tempo. Obrigada pela participação. Um beijo para todo mundo. E até quinta, mais provável. Porque amanhã é capaz de eu não aparecer por aqui. Beijo, pessoal. E fui.